Glória a Jesus. Bom dia, paz seja convosco. Estou aqui juntamente com a igreja para juntos adorarmos e bendizermos o nosso Deus, que é digno de honra, que é digno de glória, de louvor e de adoração. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesta campanha eu quero adorar o Senhor fazendo a leitura do capítulo 11 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como aquele que cura. Ele é o médico dos médicos. Aleluia. E ele tem poder de nos curar de dentro para fora. Vamos lá para a nossa leitura? No capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o primeiro texto se inicia assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sinta a presença de Deus. Amém? E logo que se aproximaram de Jerusalém, aleluia, e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrar, encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o, trazei-o, e se alguém vos disser: por que fazeis isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhava pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino do nosso Pai. Aleluia, nosso Pai Davi. Mais uma vez, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o reino do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Começa a dizer: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Estamos aqui para glorificar o Senhor, para exaltar o nome dele. Próximo texto do capítulo 11, a figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de fígado. Não era tempo de fígado. Não era que aquela figueira era estéril, só não era o tempo dela produzir. Mas aí, Jesus falando disse à figueira: nunca mais, a partir de hoje, ninguém mais vai comer fígado, fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Porque não é que Jesus queria parar, ou Jesus quer parar alguém de alguma coisa. Jesus queria ensinar alguém alguma coisa. E nesta manhã, Jesus está me ensinando, te ensinando, através desse texto da figueira seca. Vieram, versículo 15, e vieram a Jerusalém. Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, agora a purificação, que vendia e comprava no templo. E derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendia pomba. Jesus falou com a figueira
E prosseguiu, e foi para Jerusalém, entrou no templo, viu ali as pessoas que estavam vendendo e compravam no templo, derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós o tendes feito covil de ladrões. Hoje nós somos casa de Deus e nós temos que ser chamada casa de oração. Igreja, em nome de Jesus, precisamos ser chamada casa de oração. E os escribas e os príncipes do sacerdote, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Olha o cachinho que eu coloquei aqui. Isso, deixa ele aqui pendurado. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira, que Jesus no outro dia anterior tinha falado com ela, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, olha, Pedro, tu amaldiçoaste. Jesus não amaldiçoou a figueira, Jesus só disse: a partir de hoje, ninguém come fruto de você. É assim que Jesus fala. Quando Jesus fala, filho, acontece. Olha, se ninguém ia mais ir comer fruto da figueira, Jesus diz: a árvore que ocupa a terra inutilmente é cortada e lançada fora. Então, o que acontece? A figueira falou: já que eu já não vou servir para mais nada, então está na hora de eu secar. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondeu e disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crendo que recebereis e tê-la-loeis. Essa era a vontade do Senhor. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoarás as vossas ofensas. Está vendo que Jesus queria ensinar através da figueira? Temos que crer, né? Ao último texto do capítulo 11, interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade faz tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse: também eu vos perguntarei uma coisa. Responderei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crês? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: não sabemos. Jesus replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço tais coisas. Palavra do Senhor. Aleluia. Jesus não é obrigado a responder nada. Ele responde na hora que ele quer, na hora que ele bem quer. Eu estou bem calminha, glória a Deus. Porque Deus é muito bom, Ele é maravilhoso. E eu estou calma hoje. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E termina aqui o capítulo 11, né? Eu vou repetir só o versículo 10. Versículo 10, 9, né? Versículo 9 vai dizer assim: e aqueles que iam adiante e os que seguia clamava dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com você. Está selado o nosso 11º elo.